Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe esse domingo. Você já deve estar acordado aí agora. Domingo que você vai passear com a sua família, outros vão sair, vão para um sítio, outros vão para uma chácara, outros vão para uma fazenda. Não importa para onde você for nesse dia, se vai ficar dentro da sua casa, mas que a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar, te guardar e te livrar de tudo quanto for de ruim aí, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva para todo dia de manhã você receber uma palavra aqui. Nós vamos estar orando junto aqui. Deus vai abençoar a tua vida. Pode ter certeza que se você escutar o vídeo, você vai sair desse vídeo abençoado e direcionado na presença de Deus. Porque tudo que a gente bota diante de Deus em oração, o inimigo perde força contra aquela vida que a gente está apresentando a Deus e não tem atitude nenhuma de tocar nela se não for pela vontade de Deus. Então a gente está orando e Deus dá o livramento, Deus guarda, Deus protege, porque Deus tem esse prazer de te guardar, de te livrar e de te abençoar. Ele não vai deixar que nada atrapalhe a tua vida aí, amém? Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, eu vou ler uma palavra aqui que Deus botou no meu coração nessa manhã, e é essa palavra que eu vou entregar para você aí do outro lado agora, amém? Se você tiver Bíblia, compartilhe a palavra conosco também, em nome de Jesus Cristo. Diz assim, ó, Provérbios 16, eu vou ler do primeiro até mais ou menos no versículo 10 aqui, que diz assim, ó, do homem são as preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, tá entendendo? Então você vê aqui que Deus começa falando aqui na palavra dele, né, irmão, que do homem são os pensamentos do coração, mas do Senhor, glória a Deus, a resposta da boca. Do Senhor é a resposta da boca. Todos os caminhos do homem para diante dele, ele acha caminho bom, caminho agradável, caminho limpo. Mas Deus não acha nada disso. Deus não quer que você ande em caminho que ele vê que vai machucar você. Ele diz aqui no 2, ó, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, tá entendendo? Deus pesa o espírito, Deus coloca a direção, entendimento dentro do teu coração para tu não andar naquele caminho que ele não quer que você ande. Para você não ir naquela direção que você quer. Uma vez Isaac ia descendo para ir para o Egito. Ia para a terra, Isaac estava com fome naquela época lá, deu fome como Deus no tempo de Abraão. E Deus disse a Isaac, Isaac, não vai para o Egito não, não desce para o Egito não. Fica aqui, tá querendo com a meleca aqui, porque eu vou te abençoar aqui, eu vou te honrar aqui. Então, Deus tirou Isaac da direção que ele ia descendo para o Egito, mas só que Deus disse, não, filho, não vai para o Egito não, fica aqui, tá entendendo? Porque Deus sabe dirigir os passos do homem, para o homem não pecar, para o homem não cair, para o homem não entrar em emboscada, em armadilha do inimigo, tá entendendo? Porque o inimigo, ele prepara mesmo a armadilha, emboscada para destruir, para matar, até mesmo para matar o homem, a pessoa que está ali no propósito, numa direção de Deus, tá entendendo? Mas Deus dá livramento, Deus é o Deus do livramento, na minha vida e para a tua vida. No versículo 3 diz assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, tá vendo? O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal, tá entendendo? Deus prepara até o ímpio para fazer mal, para o dia do mal. Mas só que Deus tem um controle dessas coisas, tá entendendo? Deus, ele te dá sabedoria para você sempre ter entendimento que você não pode, tá entendendo, fazer coisa, se irar, xingar os outros, ficar pensando maldade daquele outro ser humano que está sendo usado pelo inimigo para prejudicar você, mas Deus te dá a direção. Ele está dizendo aqui na palavra dele no texto, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor o que você faz, irmão. Não sei o que você faz aí na sua empresa, no seu comércio, no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Confia no Senhor o que você faz. Você tem certeza que o que você está fazendo é uma coisa justa, não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar nenhuma família, não vai prejudicar seu vizinho, não vai prejudicar seu próximo. Então continua fazendo bem, continua fazendo as coisas, tá entendendo? Porque Deus conhece o teu coração e os teus pensamentos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios filhos. Todas as coisas Deus faz para o seu próprio filho. Tudo que Deus faz, ele tem um começo, meio e fim, tá entendendo? Então, do jeito que a gente está um dia aqui nessa terra, e um dia também vai chegar um dia que Deus vai levar a gente embora daqui. Tudo tem um propósito diante de Deus. Enquanto ele quiser te usar nessa terra, ele vai te usar.
ele vai ser glorificado na tua vida, tu vai prosperar, tu vai ser abençoado, porque ninguém vai tirar esse direito de você, de Deus te abençoar, porque o diabo ele não pode impedir Deus de te abençoar. Tem gente que diz assim, o diabo impediu, o diabo não impediu nada, tá entendendo? Às vezes você fez coisa que aos olhos de Deus, que não agradou a Deus, tá entendendo? E Deus não abençoou, porque se Deus se abençoar com injustiça, Deus está sendo injusto. Deus não quer que ele faça as coisas para você estando na injustiça. Você tem que estar na justiça, na verdade, nos caminhos de Deus, para poder Deus te abençoar. Não é o diabo que impede, não, porque o diabo não tem força nem poder para impedir de Deus te abençoar. Se Deus disse que vai abençoar, vai honrar você, ele vai honrar, irmão. Não adianta fazer bruxaria, fazer feitiçaria, bater bom, fazer nada não, que Deus não está nem aí com isso não. Deus não liga para essas coisas. Deus não tem nada com isso. Ele vai abençoar você do mesmo jeito, vai proteger e te livrar dessas coisas aí do outro lado, porque Deus é Deus. Aí diz assim, glória a Deus, diz assim no 5, abominação é para o Senhor todos ativos de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune, tá entendendo? Todas aquelas pessoas ativas de coração, pessoa arrogante, tá entendendo? Ignorante, que você vai dar conselho e não quer, não, eu posso, eu faço, que nada, ninguém manda em mim, ninguém fala nada pra mim, que eu sou, só eu, que o ego é tão grande, tá entendendo, irmão, que chega uma hora que Deus derruba o ego por terra, tá entendendo? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que essas pessoas não fiquem impunes, não vai ficar impune aqueles que são arrogantes de coração. Então a gente tem que procurar ser humilde, tem que procurar ser verdadeiro na presença de Deus. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviarão do mal, tá entendendo? Pela a misericórdia e pela verdade, tá entendendo, irmão? Ajuda o homem a se desviar do mal. O homem vê você no caminho, na verdade, na justiça de Deus. E muitas vezes ele está num caminho que ele sabe que vai se machucar, mas ele se espelhando em você, ele vai dizer, não vou fazer aquilo não, porque se eu for por ali eu vou me machucar. Eu vou seguir o caminho que essa pessoa está seguindo aqui, que eu acho que é o caminho certo, que é o caminho da verdade. Então, pelo amor e pela misericórdia, irmão, até os homens se desviam do mal, dos caminhos ruins. Porque ninguém quer se machucar não, irmão. Ninguém quer fazer coisa para se machucar, para se prejudicar não. Mas o inimigo arma para querer derrubar o crente, querer derrubar até a pessoa que não é crente mesmo, para atrapalhar a vida da pessoa. Mas Deus está te dando sabedoria hoje. Não importa se você seja cristão, se você nunca ouviu a palavra de Deus, se você não é crente ainda de Deus, se você inclinou seu coração para querer entender o que Deus está falando para você, Ele vai te fazer entender aí do outro lado, porque Ele é Deus. Aí diz assim, sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele, tá entendendo? Quando os seus caminhos é agradável a Deus, até as pessoas que não gostam de você têm paz com você, elogia você, fala bem de você, tá entendendo? Porque ela vê que você está na verdade, na justiça de Deus. Quando os seus caminhos agradam a Deus, irmão, os homens se agradam da gente, a palavra de Deus diz isso. Não adianta querer que os outros gostem de você se você não estiver agradando a Deus. Vamos agradar a Deus, vamos andar nos caminhos de Deus, vamos pregar o evangelho para as pessoas, vamos orar para aquelas pessoas que estão mesmo xingando a gente, mesmo tentando prejudicar a gente, vamos orar por ela porque ela precisa de ajuda. Você já foi ajudado por Deus, você já está na posição de ajudar as pessoas, então vamos ajudar ela com alegria, porque Deus se agrada de nós assim. No verso 8 diz assim, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça, tá entendendo? Você vê aqui que é melhor o pouco com Deus, como se diz a história, né? Aquele pouco que Deus te dá com justiça, tá entendendo? Com verdade, com sabedoria, do que a pessoa enricar do dia para a noite assim, fazendo coisa errada. Porque logo a casa cai e a pessoa perde tudo. Então é melhor o pouco com Deus, tá entendendo? Do que o muito desprotegido. O muito que vai levar a pessoa à tristeza, à angústia e à destruição. Então confia em Deus e permanece fazendo a obra de Deus, permanece fazendo o teu trabalho que você está fazendo aí, que Deus tem se agradado de você. No verso 9 diz assim, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca, tá entendendo, irmão? O rei em juízo, quando você está julgando, falando da palavra de Deus, você não vai prevaricar com a sua boca. Prevaricar é falar coisa errada. Palavra enganosa, palavra mentirosa para enganar seu irmão, enganar sua irmã. Deus não vai deixar que a palavra
está entendendo, errada da tua boca, porque o Espírito Santo ele não tem variedade de comportamento nem de palavreado. Pai, Deus diz que Jesus nunca saiu engano da boca de Jesus. Então, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, se eu prego pelo Espírito de Deus, eu não posso ficar falando mentira, eu não posso ficar enganando, trapaceando com a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. A palavra tem que sair da minha boca para te abençoar, para te curar, para te livrar, para te proteger e te abençoar aí do outro lado onde você está escutando. Porque essa é a palavra que eu creio, essa é a palavra que me abençoa, que me justifica, que me dá força, me dá graça para eu viver todo dia na presença de Deus. Então, quando você estiver falando qualquer coisa, não vai prevaricar a tua boca. Quando você for responder uma resposta para alguém, você vai responder a palavra certa, que vai até ajudar aquela pessoa a se estabelecer na presença de Deus. Está entendendo, irmão? Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Recebe essa palavra com alegria. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz a palavra de Deus no Salmo. Deus quer que você entregue os seus caminhos sempre a ele, irmão. No Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus te ilumine, que a palavra de Deus te livre quando você sair desse trânsito aí para ir trabalhar, quando você sair para ir passear com a sua família. Que Deus te livre das brigas de trânsito, que Deus te livre dos assaltos, dos atropelamentos, das coisas que você não espera que venha desagradável para a tua vida, que Deus te dê livramento, Deus guarde você, sua família, quando você for levar seus filhos no colégio, quando você for buscar, quando você for sair para trabalhar no seu comércio, na sua empresa, que Deus te leve e te guarde todos os dias e abençoe tua vida e tua família, amém? Que Deus te abençoe e eu quero terminar esse vídeo orando por você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai, dá uma vida dessa mulher que parou para escutar essa palavra. Meu Deus, visita ela ali agora, Pai, naquele lugar que ela está, naquele quarto, naquela sala, naquela cozinha, Pai, dentro daquele carro. Meu Deus, no caminho que ela estiver andando agora, meu Deus, que o Senhor esteja ali dando livramento, Pai, guardando ela de surpresa desagradável, de armadilha, de emboscada, meu Deus, para a vida desse homem. Livra ele de briga no trânsito, Pai, de atropelamento, de acidente. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai, que se ainda ia acontecer alguma coisa com essa pessoa, que o Senhor venha dar livramento a ela, venha guardar ela. E é toda a família dela, Pai. Salva os que for para ser salvo, meu Deus. Abre porta de emprego ainda para aqueles que estão desempregados. Porque até o último dia do ano, Pai, o Senhor pode entregar a vitória na mão dessa pessoa. É o que eu creio, meu Deus, e acredito que vai acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.